Vamos falar de atos jurídicos, pessoal, de atos processuais, né? Quando eu falo de atos processuais, eu tenho que pensar assim, pessoal. Lembram quando nós tivemos o nosso bate-papo sobre processo? Se eu não me engano, foi o terceiro bate-papo, né? Nós falamos de normas fundamentais do processo civil, falamos de jurisdição, falamos de processo e de ação, ou de ação e processo, ou é o terceiro ou quarto encontro. E aí eu disse para vocês, a gente trabalhou, né, as correntes que tentavam definir, trazer uma natureza jurídica para processo, e eu falei para vocês, processo como procedimento em contraditório, me lembro de ter feito distinção, né, uma das correntes seria, né, o processo como procedimento em contraditório, disse a vocês que aqui prevalece na doutrina é o processo como relação jurídica, processual, enfim, eu disse a vocês, quando nós separamos processo de procedimento, eu falei assim, olha, quando nós temos uma série de atos concatenados, né, praticados ao longo, né, do trâmite procedimental, essa série de atos, nós chamamos isso de procedimento, para se chegar naquela decisão final. E eu disse, processo é um instrumento que o Estado coloca à sua disposição, à disposição de todo e qualquer cidadão para a solução dos seus conflitos de interesses. Essa é a ideia de processo, meio de instrumento, mas eu materializo isso através do procedimento, desses atos concatenadamente realizados. Então, quando nós falamos, né, desses atos concatenados, eu estou falando dos atos jurídicos. São atos processuais, são todos os atos jurídicos que têm relevância, que são importantes para o plano do processo, ou ainda aqueles que, de alguma forma, eles podem, digamos assim, amigos, influenciar, né? Eles podem trazer uma certa influência na atuação do Estado juiz ao longo de todo o procedimento. São os atos jurídicos que acabam assumindo esta importância, por isso são chamados de atos jurídicos processuais, assumem essa importância ao longo de todo o procedimento. Por quê, pessoal? Porque eles vão, na verdade, implicar no impulso oficial, no impulso do procedimento, quando se tratar de atos praticados pelo juiz. Quando se tratarem de atos praticados pelas partes, também servirão para que ocorra o impulso oficial, porque o juiz não vai poder agir de ofício, né, toda hora, praticando atos espontaneamente. Ele precisa dessa provocação. A gente falou do princípio dispositivo, do princípio inquisitivo. Então, é importante que nós pensemos também, amigos, nesse contexto, né, que nós temos atos processuais, então, definidos da seguinte forma: são atos jurídicos praticados pelos sujeitos do processo, e aí eu vou colocar todos, tá bom, pessoal? Sujeitos do processo, vou colocar as partes, vou colocar o juiz, o CPC fala também atos do escrivão, né, ou chefe de secretaria, são atos praticados pelos sujeitos do processo, essa é uma definição bem interessante, né, de atos processuais, que se destinam a produzir efeitos no processo, praticados por sujeitos do processo e que se destinam a produzir efeitos no processo em relação ao qual, claro, eles são praticados. Amigos, tem uma definição interessantíssima do professor Alexandre Freitas Câmara. Eu vou colocar esse slide aqui para vocês, tá bom? Se vocês permitirem, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar, eu acredito que sim, mas não é aqui, a gente está aqui muito na frente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar e já coloco para vocês uma definição que eu achei bem interessante. Ah, aqui, pessoal, aí está. Espero que todos estejam vendo, né? Eu não estou acessando agora, não estou conseguindo, né, visualizar vocês aqui, mas de qualquer maneira, pessoal, vejam só. É a ideia do professor Alexandre Freitas Câmara. Todo ato processual portanto, praticado por algum dos sujeitos processuais, né? Ou seja, o órgão jurisdicional, as partes, aqui incluídos não só o demandante e o demandado. E aqui tem a informação mais importante de todas. Mas todos os sujeitos do contraditório. Pessoal, vou fechar aqui, voltando. Por que é importante, não é? Nós falarmos, então, desse conceito do professor Alexandre Freitas Câmara. Porque estes atos que são praticados de forma concatenadas devem obedecer a um contraditório substancial. A um contraditório que trabalha com a ideia de participação, como a gente disse no primeiro encontro,
mas também com o poder de influência. O contraditório substancial, ele se materializa por essas duas situações. Então, todos os sujeitos do processo, como nós vimos, vão praticar atos processuais. Esses atos, evidentemente, não é só, repito, né, como disse o professor Alexandre Freitas Câmara, não é só o demandante e o demandado. Eles vão praticar atos processuais porque são sujeitos do contraditório. E é preciso que esse contraditório seja efetivamente observado. Tá bom? Pelo magistrado, claro, com aquelas possibilidades em que o juiz haja de ofício, nós já falamos de algumas delas, por exemplo, a possibilidade de determinar a produção de provas de ofício, né? Lembram do artigo 370, que trata dos poderes instrutórios do juiz, né? Nós também falamos da possibilidade de fixação de multas, né, de ofício, das nossas queridas astreintes também, falamos do 536, do 537, do 538 e por aí vai. Bom, então vamos lá, pessoal. Dito isso, né? Ou seja, a gente consegue definir os atos processuais, atos jurídicos processuais, como aqueles praticados pelos sujeitos do processo, né? Que se destinam a produzir efeitos no processo, e tudo isso sob a ótica, né? E sob a aplicação efetiva da garantia constitucional do contraditório. Esses atos é que vão levando, né, com que o procedimento caminhe, que ele siga o seu rito normal e chegue até a decisão final, aquela última fase que a gente chama de fase decisória. Dito isso, queridos amigos, vamos trabalhar então atos das partes a partir de agora, né? Depois a gente fala de atos do juiz e depois a gente fala de atos do escrivão ou chefe de secretaria. Por quê, pessoal? Porque é assim que a gente tem positivado no nosso ordenamento. Eu estou pensando numa prova objetiva, eu estou pensando numa primeira fase. Vamos pensar, então, primeiro em atos das partes. 3 artigos importantes no nosso CPC, 200, 201 e 202. Repito, 200, 201 e 202. Atos praticados pelas partes são aqueles atos que se voltam, digamos assim, basicamente, a verificar de que maneira que as partes podem e de que maneira que elas conseguem trazer elementos externos ao plano do processo. Essa que é a ideia de você pensar em atos praticados pelas partes. Por quê? Por exemplo, quando o autor ele postula algo em juízo, ele está trazendo um elemento externo, não é? É um ato postulatório, ele está trazendo um elemento externo, que são fatos, fundamentos jurídicos, a sua causa de pedir, materializado numa petição, com prova documental, com todo um suporte fático, né, como quando nós nós falamos, né, da definição de fatos jurídicos processuais. Então, significam aqueles elementos externos que são trazidos pelas partes ao processo. Não só partes, tá, pessoal? A gente fala de sujeitos processuais, é claro, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, em razão do nosso último bate-papo também, os terceiros intervenientes, né? Eles também trazem elementos. Se a gente pensar no chamamento ao processo, quando o réu chama um codevedor, né, para ficar com ele ali no polo passivo, porque os dois vão ficar juntinhos até a decisão final, é obviamente que esse terceiro que vai figurar junto com o réu como litisconsorte passivo no chamamento ao processo, ele também vai praticar atos processuais, não é? Então, eu sei que todos sabem, mas não custa nada nós refletirmos a respeito. E claro, quando eu falo de atos das partes, volto a dizer, não são só atos postulatórios, como eu mencionei, o autor trazendo a inicial, o réu trazendo a contestação e por aí vai, né? Só a peça de resposta. Mas, além disso, nós temos atos postulatórios, atos instrutórios, são praticados pelas partes também. Eu sei que os amigos sabem muito bem disso. Atos dispositivos, Maurício, atos dispositivos são os negócios jurídicos processuais, eles se enquadram aí, claro, com certeza. E também nós temos os atos reais, tá bom? Atos materiais, são esses, né? Então, repito, postulatórios, instrutórios, dispositivos e reais, sobre esses atos que nós falaremos a partir de agora, já que estamos tratando de atos praticados pelas partes. Amigos, pensem sempre assim, ó. Eu tenho uma provocação do judiciário.
Eu preciso que o judiciário movimente aquilo que foi objeto de provocação. Então, eu terei atos das partes, terei atos do juiz, terei atos do chefe ou escrivão de secretaria. Esse é o tema sobre o qual nós estamos nos debruçando. E lembrem-se, os atos processuais, juntamente com os fatos jurídicos em sentido estrito, fazem parte dos fatos jurídicos em sentido amplo, tá bom? Embora a gente tenha muita polêmica, como eu disse, em torno do conceito de fatos jurídicos. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar dos postulatórios primeiro. Eu vou passar rapidamente por todos e vou me debruçar, como vocês sabem, nos negócios jurídicos processuais, tá bom? Vamos lá, postulatórios primeiro. Pessoal, pensem assim, olha, por conta da prevalência do princípio dispositivo, nós temos um sistema híbrido, nós temos um sistema misto, princípio dispositivo com inquisitivo, mas prevalência do princípio dispositivo, né? As partes manifestam suas pretensões perante o juízo, e isso se dá através do quê, pessoal? Esses atos postulatórios, como o próprio nome sugere, através de postulações, através de pedidos, através de requerimentos, né? Eu postulo, eu peço, eu requeiro. Então, dessa forma, nós temos as postulações principais de mérito, né? Porque eu busco uma resolução meritória quando eu vou buscar a atuação do Poder Judiciário, né? Dependendo, eu posso formular um pedido incidental, também não sei o que pode acontecer. Posso pedir uma tutela de evidência, né, que é em caráter incidental, mas, enfim, a ideia é que, através dos atos postulatórios, eu leve ao conhecimento do judiciário o meu pleito. Eu leve ao conhecimento do judiciário o meu requerimento, até mesmo quando você postula pela expedição de um alvará. Esse é um ato postulatório praticado pelas partes, né? Um pedido de alvará que é considerado um procedimento especial de jurisdição voluntária.